Olá, Thiago Henrique do Elite 1000 Cursos Preparatórios. Uma pergunta muito recorrente aqui no canal, muita gente realmente me pergunta, diz respeito às matérias, às disciplinas que são abordadas, que são estudadas lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre as disciplinas que são estudadas lá na Escola Preparatória, tá? Muitos de vocês têm dúvidas quanto a isso e também se sentem inseguros sem saber se as disciplinas são abordadas lá em um nível muito complexo, em um nível de complexidade muito alto, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou abordar basicamente, né, o que é estudado lá, de que forma é estudada, tá? E em qual nível de profundidade essas disciplinas são abordadas. A primeira coisa que eu quero falar para você, candidato, que está se preparando para enfrentar o concurso da ESA, da SpaceX, da EPICAR, da EA, da AFA, enfim, qualquer tipo de concurso militar, é que você não pode deixar o seu foco sair dos seus estudos. Nesse momento, você precisa focar 100% da sua atenção nos seus estudos preparatórios para o concurso que você vai enfrentar, tá? Então, não fica gastando muita energia pensando em curso operacional, pensando em como que vai ser lá, como que serão os estudos lá, se você vai ter dificuldade. Tenha em mente o seguinte: se você for aprovado no concurso público, com certeza você vai ter condições de ter um bom desempenho lá na SpaceX, de ter um bom desempenho lá na ESA, em qualquer outra escola de formação militar. Afinal de contas, o concurso ele serve realmente para nivelar ali, né, para medir os conhecimentos dos alunos que vão entrar na escola e dessa forma o aluno que entra, né, teoricamente ele já tem uma capacidade intelectual acima dos demais que não foram aprovados. Então, fique tranquilo, se você for aprovado no concurso da SpaceX, você vai ter totais condições de cumprir os requisitos lá do curso, de tirar boas notas. Logicamente que isso vai depender da sua disposição para continuar estudando dentro da escola, tá? Então, existem muitos casos de candidatos que foram muito bem classificados no concurso, mas que, entretanto, quando entraram lá na escola de formação, não se dedicaram tanto ao estudo, então não ficaram tão bem classificados. E existe também o contrário, candidatos que não foram tão bem no concurso, né, inclusive foram majorados no concurso, e estudaram bastante quando entraram na escola de formação e dessa forma conseguiram obter uma classificação muito boa. Na minha turma, por exemplo, o 01 de infantaria, o cadete com as melhores notas, ele foi majorado no concurso de admissão da SpaceX, tá? Então, não tem uma relação direta entre a sua nota do concurso e como que vai ser o seu desempenho lá na escola. A nota do concurso ela não interfere em nada na sua vida. Se você for o primeiro, se você foi majorado, não vai interferir em nada na sua vida depois que você ingressa na escola de formação. Uma outra coisa que é importante destacar aqui é que quando eu fiz a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, lá em 2010, ela era equivalente ao terceiro ano do ensino médio. Então, o aluno ele não precisava ter o ensino médio completo, apesar da grande maioria já ter o ensino médio completo, porque a SpaceX equivalia ao terceiro ano do ensino médio, sendo somente os 4 anos da AMAN formação de nível superior. Hoje em dia, isso é diferente. Então, para ingressar na SpaceX, né, o homem ou a mulher, eles têm que ter já o ensino médio completo. Tendo o ensino médio completo, chegando na SpaceX, ele já dá início à sua formação de nível superior. Então, obviamente que ocorreram mudanças na carga horária, né, nas disciplinas que são abordadas lá na SpaceX desse tempo em que eu estava lá para cá, né? Na época que eu estava lá na SpaceX, a gente estudava matérias de ensino médio. Então, a gente estudava história, geografia, redação, português, matemática, geometria, desenho, tá? Hoje é um pouco diferente, então você já vai começar a ter disciplinas de nível superior. E quais que são essas disciplinas que você vai aprender lá na SpaceX? Vamos lá, então eu entrei aqui no site da SpaceX, então você vai lá no site, do lado esquerdo vai ter uma coluna, você vai lá em A Escola Hoje, certo? E você clica em O Curso. Lá você vai ver, por exemplo, que o aluno, ele para ser apto a ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, ele vai ter que tirar uma nota igual ou superior a 5 nas seguintes avaliações das seguintes disciplinas. Então você vai ser avaliado em língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, história, física aplicada, química aplicada,
cálculo, cibernética, introdução às técnicas militares e também técnicas militares e além, né, do treinamento físico militar. Além disso, além do aluno ter que tirar nota 5 em todas essas disciplinas, nas avaliações dessas disciplinas, ele vai ter também que ter um comportamento disciplinar compatível com a atividade militar que ele está exercendo. Então, o militar ele não pode dar diversas alterações, ele não pode ser observado negativamente de maneira excessiva, caso contrário, ele pode vir a ser considerado inapto disciplinarmente a ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, mesmo que ele passe em todas as provas e tudo mais, né? Então, a parte disciplinar é muito importante, né? O cadete, o aluno, ele tem que sempre estar andando conforme ali os regulamentos da academia, da escola preparatória, regulamentos esses que regem toda a vida do aluno, toda a vida do cadete durante a sua formação. Então vamos lá, língua portuguesa, nas aulas de língua portuguesa, além da parte de gramática, o principal foco na sua formação vai ser voltada para duas coisas muito importantes, para a oralidade, então para a forma como você se expressa, e também para a produção de textos. O oficial ele precisa ser um combatente que tenha uma boa capacidade de se expressar oralmente, utilizando a norma culta, e ele também precisa ter uma capacidade de redigir documentos de uma forma, né, exemplar. Afinal de contas, nós estamos sempre produzindo diversos tipos de documentos, principalmente na nossa vida administrativa. Então, a cadeira de língua portuguesa vai te levar principalmente a isso, né? Vai construir a sua linguagem de modo que você consiga se expressar. Lá na academia militar, inclusive, você vai ter instruções de oratória, vai aprender a falar em público, vai aprender a fazer apresentações, a dar instruções. Você tem uma disciplina, certo? Que você vai aprender somente a dar instruções, lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, essa cadeira de português vai te introduzir a isso, vai te dar as ferramentas para que você fale de uma maneira eficiente e para que também você escreva de uma maneira muito boa, muito eficiente também, para que você consiga produzir textos de uma forma altamente produtiva e de uma forma altamente eficaz. Hoje em dia, lá na SpaceX, você vai ter aula de inglês e de espanhol, e é uma diferença. Quando eu estava lá na SpaceX e também na AMAN, nós escolhíamos entre uma dessas duas disciplinas. Hoje em dia, não. O cadete, o aluno da SpaceX, ele tem aula das duas disciplinas, certo? Isso é muito importante e é uma coisa, é um bizu que eu já te dou. Invista muito tempo estudando língua estrangeira. A força, ela dá muito valor ao militar que possui capacidade de se comunicar em mais de uma língua, tá? Então, inglês e espanhol hoje basicamente são obrigatórios, tá? Você tem que ter conhecimentos acerca dessas duas línguas. Eu te diria, se você aceitar uma dica, eu te digo o seguinte: depois que você ingressar na escola, tá? Além de estudar inglês e espanhol, procure estudar uma outra língua. Escolha uma outra língua que você gosta e procure estudar, para que quando você se formar lá na AMAN, você já esteja habilitado em inglês, em espanhol e também em uma terceira língua. Esse é um bizu muito importante. Tenha certeza que se você seguir isso, você vai se dar muito bem na carreira. O militar que tem capacidades linguísticas em idiomas estrangeiros, ele consegue aí bisurar, né, ir para missões no exterior, consegue fazer cursos no exterior com uma frequência muito maior. Você vai ter aulas de história, obviamente. História é uma matéria importantíssima. Você precisa conhecer a história do seu país, afinal de contas, aquele que não conhece a história do seu país não conhece nada, né? Você precisa saber sobre a história do seu país, e lá na academia, lá na SpaceX, você vai ter aulas de história militar, você vai ter diversos conteúdos que vão agregar muito na formação do seu caráter, na formação dos seus argumentos. Então, as aulas de história da AMAN são muito legais. E depois disso, você tem física e química aplicada. No caso da física, você vai ver principalmente a parte de balística, a parte de mecânica. É uma física aplicada à atividade militar, assim como a química. Então, na química, você vai ver principalmente ali a parte de química de gases, química de explosivos, né, que é uma coisa, como o próprio nome está dizendo, aplicado às atividades militares.
Além disso, você vai ter aulas de cálculo e cibernética, porque são disciplinas fundamentais ali que vão te trazer conhecimentos muito importantes, tá? Hoje em dia, a força ela dá muito valor a essa parte de cibernética e, de repente, o aluno ali que começa a ser introduzido nessa disciplina, ele vai ter acesso a conhecimentos que vão despertar nele uma vontade de se especializar ainda mais, tá? Então, talvez tenha sido essa uma das intenções de se colocar a disciplina cibernética para mostrar para o aluno, no início da formação, a importância dessa disciplina e o quanto que a força pode se beneficiar trazendo esses conhecimentos para o cotidiano da força. Então, a força, ela precisa, o exército precisa de tecnologia, né? Então, inclusive, os aspirantes que se formam na AMAN, eles podem, depois de um ano, prestar um concurso para ingressar no Instituto Militar de Engenharia, um concurso interno. Mas, se você tem interesse, deixa aqui o seu comentário, que eu posso falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, essa disciplina ela serve também para isso, para despertar nos alunos uma vontade, né, de se especializar nessa disciplina que é extremamente importante, para mostrar para o aluno que nós necessitamos ter um desenvolvimento tecnológico na nossa força. Afinal de contas, a força ela se desenvolve através da tecnologia que ela cria e que ela absorve. E aí você vai ter também as disciplinas militares, introdução a técnicas militares e técnicas militares. Na SpaceX você vai ter a parte básica, certo? Então você vai ter instruções de camuflagem, de orientação diurna e noturna, você vai ter as primeiras instruções de tiro, você vai ter instruções de progressão no terreno, você vai ter instruções de primeiros socorros, instruções básicas de primeiros socorros. Lá na AMAN, inclusive, você vai ter instruções mais avançadas com relação a essa parte militar. Então, na SpaceX você vai ter somente a introdução, tá? Você vai começar a aprender ordem unida, você vai começar a aprender as características do serviço de um batalhão. Afinal de contas, quando você se formar, você vai tirar serviço de oficial de dia. Então, você precisa entender como que funciona o serviço de um batalhão. Você vai ter as primeiras instruções de comunicações, de criptografia, você vai ter diversas instruções de armamento, instruções de pistola, instruções de fuzil, diversas instruções que vão te dar a base militar para que você ingresse na Academia Militar das Águias Negras já com um amplo grau de conhecimentos acerca da parte militar. E além disso, você vai ter também o treinamento físico, e o treinamento físico vai ser avaliado através dos testes de aptidão física. Esses testes de aptidão física, basicamente, serão nos seguintes exercícios: corrida, flexão, barra e abdominal, e além da natação. Então, são esses exercícios que você vai cumprir lá. É importante, eu já falei em um outro vídeo aqui para vocês, que você já entre na SpaceX com um bom nível de condicionamento. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu falei sobre a importância da natação, tá? Já entra na SpaceX sabendo nadar, é muito importante isso. Já entra, apesar de no concurso não cobrar mais barra, entra na SpaceX fazendo um número considerável de barras, tá? Eu diria que entre 6 e 8 barras é o suficiente, certo? Para que você, quando chegar lá, você comece a desenvolver a sua musculatura, o seu físico, você vai ter muito mais tranquilidade. Um cadete que ele entra com um determinado tipo de dificuldade física, ele vai participar das escolinhas, certo? Escolinha de barra, escolinha de flexão, escolinha de abdominal, escolinha de natação. E essas escolinhas normalmente são feitas em horários alternativos. Então vai ser de manhã cedo, antes do café, vai ser à noite, enquanto todo mundo está descansando ou estudando, você vai estar lá. Na escolinha de barra, vai estar na escolinha de natação, vai estar frio, certo? Então é importante que você já entre com um bom condicionamento físico na escola. E com relação à dificuldade, né? Eu sei que você tem muita curiosidade em saber qual que é o nível de dificuldade. Como eu falei no início desse vídeo, fique tranquilo. Se você passar no concurso, você vai conseguir sim cumprir todas as provas, todos os requisitos, vai conseguir tirar boas notas, desde que você se dedique, tá? Se você não se dedicar, se você for o 01 do concurso, mas se você não se dedicar lá na SpaceX, você não vai tirar notas boas. Então, fique tranquilo. Afinal de contas, você vai ter um monte de gente para estudar junto com você, tá? Você vai viver em um grupo onde, nas vésperas das provas, todo mundo vai estar estudando, então fica muito mais fácil. Muitas vezes você está estudando para o concurso sozinho, você não tem quem te ajudar, quem tirar suas dúvidas. Lá na formação é diferente, você vai ter pessoas junto com você que vão estudar com você. São formados grupos, né? A gente faz os chamados bate-bola, né? Onde o pessoal zero, né? O pessoal que tem mais facilidade, começa a discutir e todo mundo fica assistindo, né? Como discutir os assuntos da prova, né? E todo mundo fica assistindo
contínuo, de forma que todo mundo ali sai pegando as gaivotas, né? Sai pegando ali os scores das provas, e é uma coisa muito bacana. Tem gente que nem estuda e só deixa para aprender ali no bate-bola. Então fica tranquilo, foca agora no seu papiro, não se preocupa muito com isso, com essa parte lá da SpaceX. Ah, Thiago, passei no concurso, você acha que eu tenho que começar a estudar cálculo? Cara, eu não acho que você tem que começar a estudar cálculo, tá? Eu não acho que você tem que começar a estudar física, química aplicada. Você vai ter aula lá, então fique tranquilo. Depois que você passar na prova, você foca um pouco mais ali na parte física, começa a se preparar para a adaptação, compra o seu enxoval, faz ali os testes, os exames de saúde. Não se preocupa ainda com essa parte do ensino lá na SpaceX, lá na ESA, em qualquer escola que você for ingressar. Se preocupa agora com o seu papiro para o concurso. Então, pessoal, espero que essas dicas tenham servido para você. Se você gostou do vídeo, curte aqui, compartilha com seus amigos, compartilha no Facebook, compartilha nos grupos do Instagram que você participa. Fala para o pessoal que existe o nosso canal, que aqui tem diversas informações, tá? Não deixa de visitar o nosso blog, eu estou sempre colocando lá diversos conteúdos para você. Não deixa de se inscrever na nossa lista de e-mail, vai aqui no primeiro link da descrição e se inscreve na nossa lista de e-mail. Dessa forma você vai ser sempre avisado quando nós atualizarmos lá o nosso site, colocarmos alguma postagem, fizermos qualquer coisa nova para você. Então, um forte abraço. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em te responder. Até a próxima!